outro amor assim. Que nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Oh, que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim, Deus, quero conhecer-te. Shalom para todos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Vi agora ali meu grande amigo, meu grande amor, Borracha. Que bom te ver, meu grande amor. Milhões de beijos, meu amado em Cristo. Poxa, feliz pra caraca. Olha, também agradecer a todos que estão em África nos assistindo, Angola, Moçambique, ao ministro que está nos assistindo em Moçambique. Quero agradecer também a minha afilhada Jovelina, que está lá no Namibe, né? Ela é a embaixatriz em Namibe, também nos assistindo agora. Minha filhada, amo a senhora, tá bom? E a todo o povo aqui do Brasil. Vamos agora começar a nossa live, mergulhar no conhecimento, porque é o conhecimento que nos faz crescer. E esse é o desejo que nós queremos que aconteça. Como tem acontecido conosco, nós desejamos que aconteça também com todos que nos assistem. Por isso que lá onde nós estamos, não quero nem vou tocar aqui em nome de igreja, mas nós temos levado esse conhecimento que faz com que as pessoas cresçam, amadureçam, cresçam e amadureçam. Jesus disse para Pedro: Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Essa palavra apacenta no grego quer dizer nutre. Então, a palavra de Deus, quando é dada, ela tem que ser dada não de qualquer maneira, mas com nutrientes, com conhecimento, com conhecimento. Eu hoje louvo e agradeço a Deus pela escola que nós estamos, que é o Rema, a palavra da verdade. Então, e louvo aos meus professores. Quero aqui agradecê-los todos por hoje. Eu consegui, no profundo conhecimento de Deus, explicar qualquer coisa, tirar qualquer dúvida de quem quer que seja, fazer um ateu crer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Porque tudo que está na Bíblia é para o nosso conhecimento, como eu falava na live anterior. Não tem isso é mistério. Conversa, não existe mistério. Se está escrito, tem uma razão. Tem uma razão. E às vezes, nós é que somos preguiçosos em não buscarmos esse conhecimento. Porque se está escrito, tem razão, tem porquê. Então, não tem essa de que é mistério, de que nós só vamos
saber depois que Jesus voltar, vamos perguntar a Ele porque está escrito. Por exemplo, hoje nós respondemos a tantas perguntas de pessoas que não sabiam por que a Bíblia diz que Jesus morreu antes da fundação do mundo, por que Deus, sabendo que o homem ia pecar, colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, se ele sabia que o homem ia pecar. Por que Jesus morreu pendurado? Tantas outras coisas que nós aprendi com a minha professora, a Michela, que nos deu a aula de realidade da nova criatura. Quero agradecer ao nosso líder, o Kenneth Reagan, ao nosso diretor Vinícius, como também ao meu professor Policarpo, que nos deu a matéria, a autoridade do crente. Agora acabamos com o pastor Rafael, Cristo, aquele que cura. Estamos agora na outra módulo, na outra matéria, doutrina básica da Bíblia, com o professor Marcelo. Muito obrigado, Rema. Mas vamos lá então, vamos nos aprofundar. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3, versículo 4. Atos capítulo 3, versículo 4. Livro de Atos, capítulo 3, versículo 4. Vamos lá, por favor, preste bastante atenção. Se você quiser pegar um papel e caneta, porque vão ter coisas aqui que são IPD. Quando eu disser IPD, é porque é importante demais, que vai te trazer conhecimento, e o conhecimento é nutriente que nos faz uma pessoa. Deixa eu explicar uma coisa para você. Preste bastante atenção. Preste bastante atenção. O tempo de igreja não nutre ninguém. O tempo de igreja não nutre ninguém. O assistir culto todos os dias não nutre ninguém. Mas o que nutre é a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento. Você pode ver que Jesus, ele disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Só há um desenvolvimento como é que eu posso dizer? Com amadurecimento, quando você come alimentos que têm nutrientes. Lá em Jeremias, capítulo, parece que 15, se eu não me engano, acho que Jeremias 15, eu não me lembro o versículo, mas eu sei que na sua Bíblia diz em Jeremias 15, que ele diz assim: recebi as tuas palavras e a comi, e me trouxe gozo e alegria. Olha só, então a palavra de Deus, Jeremias diz, trouxe a ele gozo e alegria. Aqui, continua com a sua Bíblia aberta aí, em Atos capítulo 3, Atos capítulo 3, versículo 4, a cor do coxo. Continua aí, que eu vou ler aqui depois, se você quiser ler, para nós não perdermos tempo, eu vou ler aqui em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, diz assim, ó: expondo estas coisas aos irmãos, está falando para nós pastores, para você pastor, bispo, missionário, obreiro, diácono, enfim, está falando para nós. Olha só, a exortação, a fidelidade e a diligência no ministério. Então é para nós que fazemos parte do ministério, seja como pastor, diácono, obreiro, missionário, bispo. Ele diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé. Repete comigo, alimentando. Vamos lá. Repete aí, alimentando. Isso. Alimentando, porque a fé, assim como você alimenta o corpo, e se você não se alimentar direito, eu posso pegar duas pessoas
E, por exemplo, pegar uma e falar com ela, olha, a partir de agora, você vai comer todo dia pão. De manhã, de tarde à noite. Pão, 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 pão. Pão é carboidrato, não é isso? Ô, Carla, você conhece bem. Pão. Todo dia pão. Pão, 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 pão. Pão com café, pão com... Enfim, pão com manteiga, pão. Todo dia pão. E se eu pego uma outra pessoa e digo para ela, olha, você vai comer esse daqui que tem ferro, esse carboidrato, a carne é o quê? A carne é proteína. Você vai comer carne que dá proteína para o corpo, enfim. Vou formar um prato com vários nutrientes para você. E criar as duas desta forma. Uma comendo só pão, que não tem nutriente nenhum, ou só o carboidrato, e a outra comer o mesmo horário, um prato com inúmeros nutrientes. O que vai acontecer? Aquela que estiver comendo só pão vai ficar raquítica, vai demorar no crescimento, vai crescer vagarosamente, sem saúde. Qualquer mudança de tempo, ela vai ficar resfriada. Já a que comeu os nutrientes necessários para o corpo físico, ela vai crescer mais rápido, ela vai esticar, ela vai ter mais disposição, fisicamente ela vai ser uma outra pessoa. Assim também, amados irmãos em Cristo Jesus, no corpo espiritual. Quantas pessoas que vivem a comer de pão. Por isso que eu estou ensinando e dizendo que o tempo de igreja não amadurece ninguém se o que você estiver recebendo for pão todos os dias. Todos os dias. Porque nem só de pão viverá o homem, mas da palavra, do nutriente, do conhecimento. Você precisa conhecer o profundo conhecimento das verdades de Deus. Então, vou repetir que ele manda. Paulo diz, exorto, expondo estas coisas aos irmãos. Será bom ministro de Cristo Jesus. Você será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com palavras de fé e da boa doutrina que tens seguido. Então, para que eu seja um bom ministro de Cristo, eu tenho que nutrir aqueles que estão sobre a minha responsabilidade, trazer bons nutrientes, alimentar a cada um de nós. Lá não abra não, continua aí em Atos capítulo 3, versículo 4. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia no livro de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Pedro chega a dizer assim, olha só, presta atenção, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, não é o físico. Qual é o genuíno leite espiritual? O genuíno leite espiritual é aquele que você compra no supermercado lá de caixinha, que ele ali não tem nutriente nenhum. A verdade é essa, que depois de um tempo na prateleira, a empresa vai lá, pega aquele leite e passa por um processo, por um calor tão intenso que mata todos os germes, bactérias e como também mata todos os nutrientes, carimba com um novo carimbo e aquele leite volta às prateleiras. E quando tomamos, achamos que estamos tomando um genuíno leite. Mas quando a Bíblia aqui fala sobre o genuíno leite, é o leite que sai do peito. Tem até aquele primeiro leite que a criança toma, é colono, né, cara? Como é que é? Colostro.
o primeiro leite, aquele que dá força para a criança. É uma criança que foi criada mamando no peito, como eu que mamei até os 7 anos, ficava pendurado no peito da minha mãe, grande já, 7 anos de idade, grandão já, mas tá que eu estou cheio de saúde, olha aqui, ó. Então, ele diz, desejais ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite. Você tem que desejar isso. Você não pode aceitar a vida inteira estar comendo só pão. Por isso que muitos vivem fracos na fé, desanimam diante de determinadas situações. Vêm as lutas, os problemas, diante dessa pandemia, vem o medo. Por quê? Porque não tem o genuíno leite que dá força, que faz você conhecer da forma real a grandeza, a extensão e a profundidade desse Deus que nós estamos pregando. Então, o que você ia falar? É 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida. Você já viu como é que fica uma criança quando quer mamar? Ela fica ávida pelo leite. Então, o leite espiritual, que é a palavra. Desejai ardentemente o leite genuíno. Não é o leite de caixinha. É o leite do peito, que é mais forte. E muitos, infelizmente, só têm bebido do leite de caixinha, meu Deus do céu. Tem até bebido leite, mas o leite de caixinha, que não te traz nutriente nenhum. Por isso, vemos tantos cristãos fracos, frios, sem prazer nas coisas de Deus. Aí ele diz, para quê? Por ele, para quê? Olha para quê? Olha por que você precisa tomar o genuíno leite. Para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Você só vai crescer para a salvação quando você entender que você precisa ter o conhecimento da palavra de Deus. Repito, não apenas ficar ouvindo pregações, comendo pão, não, mas conhecer as verdades escritas. Eu canso de dizer aqui agora, meu povo sofre por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade, conhecer, não é ler. Tem pessoas que já leram a Bíblia de ponta a ponta, mas tem coisas que ela não sabe definir o porquê daquilo. Por quê? Lhe falta conhecimento. Lhe falta conhecimento. E é claro, para que você conheça, tem que ter alguém que lhe ensine. Tem que ter alguém que lhe ensine. É como aconteceu com Filipe, quando ele viu aquele africano que saía do Egito, estava indo lá da Etiópia, estava indo lá para Jerusalém para adorar a Deus e lendo a Bíblia. E Filipe foi lá e perguntou, o que você lê? Ele falou, estou lendo o livro de Isaías. Filipe perguntou, você entende o que você lê? Ele disse, não estou entendendo, porque não há quem me explique. Não há quem explique. Não tem como entender. Tem como você entender se não há quem explique. Então, por isso que Salomão, IPD agora, IPD, importante demais. IPD, o que eu vou falar. Presta atenção aí, Terezinha Reis. Presta atenção. Osvaldo Alves e o Wallace, que está aqui, meu filho Wallace Leite. Deus te abençoe em Cristo Jesus. E a todos, IPD, importante demais. Quando Salomão, quando teve o encontro com a rainha de Sabá, lembra que a Bíblia diz que a rainha de Sabá
foi até Israel para envergonhar Salomão, tirar-lhe a fama, e levou muitas coisas, enfim. Acabou que Salomão, por ser ela uma negra muito bonita, Salomão acabou se envolvendo com a rainha de Sabá e eles tiveram um filho. A rainha de Sabá teve que voltar para a sua terra, teve que voltar para a África. A rainha teve que voltar para a África. O que aconteceu? Sabe o que Salomão fez? Ele pegou pessoas que conheciam as leis de Moisés, os mandamentos, e mandou acompanhar, mandou vários homens entendidos, providos de conhecimento. Ele mandou esses homens acompanharem a rainha e acompanhar o crescimento do menino, para que o menino crescesse aprendendo as leis judaicas, não as leis lá de onde ela veio, não as leis, não o Deus de Sabá, mas Salomão se preocupou em que o seu filho tomasse conhecimento do Deus de Abraão, do Deus de Abraão. Por isso que a gente vê o africano lá em Atos saindo de África e vindo adorar em Jerusalém. Tudo isso começou por causa de Salomão, quer dizer, aquele filho de Salomão, ele foi aprendendo as leis de Moisés, foi aprendendo, conheceu ao Deus de Abraão, e aí foi passando para outros, e a África passou a conhecer outros deuses, sem ser os deuses egípcios existentes na época. Estão comigo? Vocês estão comigo? Estão entendendo? Estão entendendo? Estão comigo? Aí em Angola, Moçambique, tá claro? Então, quando você tem esse conhecimento e você vê a grandeza desse Deus, quando você tem esse conhecimento, aí vamos lá em Atos. Vamos lá em Atos. Eu falei Atos o quê? 3, não é isso? Foi Atos 3 que eu falei, não? Foi Atos 3, deixa eu ver se é Atos 3. Atos 3, a cura do coxo. Aí, vocês vão ver aqui, quando você tem esses nutrientes, a tua fé se renova. Você, sabe, você tem noção do perdão de Deus. Você tem noção do amor de Deus. Como ontem eu estava respondendo uma pessoa que botou uma foto do carnaval, não sei qual foi a escola de samba, que tinha lá o diabo arrastando Jesus. Aí botaram a foto e escreveram embaixo assim: vocês fizeram isso, agora paguem a conta com o coronavírus. Eu fiz um texto para ela, escrevi, pena que está aqui, e com a palavra, dentro da palavra, usei a palavra para mostrar para ela que Deus não está nesse negócio de coronavírus, que Deus não está punindo ninguém, que Deus não foi Deus que enviou isso aí porque ele ficou com raivinha. A Bíblia diz que em Deus não há variações. Não há nem, aliás, está escrito que não há sombras de variações. Ou ele é Deus que nos ama, ou ele é um Deus carrasco. Não há sombra dele ser carrasco. Não. Bipolar. Deus não é bipolar, tem hora que tá. Não. Você que tem filho, se você disser, meu filho não mexe aí. Meu filho não mexe aí. E ele mexeu, nossa, pode fazer até ali uma palmadazinha. Mas você não vai cortar a mão dele, você não vai matar ele por ter feito aquilo. Então vamos tirar isso da nossa cabeça. Deus não está nesse negócio de coronavírus, meus irmãos, de praga. As pragas que Deus mandou foi do Egito, na velha aliança. Quem mandou seu filho Jesus,
Quem deu o seu filho para morrer por nós vai depois nos matar? Por favor, meus amados, vamos abrir o nosso entendimento. Aquele que não poupou o seu próprio filho, como está escrito, antes não nos dará com ele também graciosamente todas as coisas? Então, mas isso você só consegue entender quando você se aprofunda da palavra e conhece a Deus. Foi o que aconteceu com Pedro. Você vê que Pedro, olha só, presta atenção, Pedro, ele negou Jesus. E ele já tinha sido avisado que ia negar, mas ele batia o pé e dizia, não, contigo eu vou até a própria morte. Sabe, quando Jesus foi preso, que ele viu a morte, ele negou Jesus e há Bíblias, nós temos várias interpretações, há Bíblias que dizem que ele até xingou Jesus. Você sabia disso? Pedro até xingou. Eu não estou com aquele fulano de tal, não. Eu não conheço aquele amaldiçoado, não. Eu nunca andei com aquele desgraçado, não. Pedro chegou ao ponto de xingar Jesus para tentar provar que não tinha nada com ele. Só que aquilo, depois, quando o galo cantou, bateu o arrependimento. Pedro caiu em si, meu Deus do céu. Caiu em si. Quero lembrar que a palavra que eu falei de Jeremias, que ele comeu e se alegrou, é Jeremias 15. Alguém está perguntando aqui, é Jeremias 15, tá bom? Então, quando Pedro negou que o galo cantou, que ele lembrou do que Jesus disse, ele caiu em si e ficou desesperado, ficou angustiado, amargurado, porque o pecado nos bota tão para baixo. Olha, o pecado por isso que a Bíblia diz que é doce como mel, mas ele é amargo como absinto. Olha, ele é amargo a ponto de você querer até morrer. Essa que é a realidade. Mas quando você conhece o amor de Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia, glória a Deus. Quando você conhece esse amor, o que fez Jesus? Quando Jesus apareceu para os discípulos, ele pediu para reunir todos eles. E ele sabia que como Pedro estava. Sabia que Pedro estava envergonhado. Pedro não estava nem com os discípulos. Pedro tinha voltado a pescar. Pedro falou, eu não presto para nada, eu sou um pecador, um miserável, um desgraçado. Jesus disse assim, chamai a todos os discípulos. Aí tem um texto que diz assim, inclusive a Pedro. Inclusive. Por que esse inclusive? Porque talvez Jesus sabia que os discípulos iam dizer assim, ele não vai querer que chame Pedro. Pedro negou. Eu duvido que Jesus aceite Pedro de volta. Não. Mas quando Pedro veio, Jesus perguntou, tu me amas, Pedro? Pedro disse 3 vezes, sim, se eu te amo. Jesus disse, apacenta minhas ovelhas. Em outras palavras, você está livre. Vai, prega o evangelho. Vai lá, seja livre. Vai, não peques mais. Pode ir. Eu sei que você fez aquilo, mas no íntimo você é meu. Pedro tomou aquilo com tanta como é que eu posso dizer? Com tanta autoridade, que quando Jesus, lá em Marcos, capítulo 16, se eu não me engano, Marcos, capítulo 16, Jesus chama os discípulos, inclusive para Pedro, e diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aquele que crê e for batizado será salvo. E esses sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expelirão demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados.
Quando Pedro ouviu isso, meu amigo, olha só o poder do conhecimento. Olha quando o conhecimento entra. Quando Pedro ouviu isso, Pedro abraçou aquilo, ele abraçou aquilo, ele creu, ele é para mim. É nisso que eu vou me apegar. Eu vou me apegar nisso. Se apegou com aquilo. Não deixou o passado, a dúvida, não deixou nada influenciar. As acusações, os acusadores. Nada influenciou. Tanto é que quando ele chegou lá, para nós adiantarmos a cura de um coxo, na porta do templo, diz a Bíblia que havia um paralítico que vivia ali pedindo esmola. Vamos logo ao versículo 4, para a gente não perder tempo. Vamos ao versículo 4, 3, 4. Diz assim, aí o paralítico, vendo Pedro passar, pediu uma esmola a ele. E Pedro se aproximou do paralítico. O paralítico, achando que ia receber uma esmola, a Bíblia diz assim, e Pedro, fitando juntamente com João, olhando juntamente com João, disse, olha para nós, olha para mim. Quer dizer, a vergonha acabou, a acusação acabou, ele já, sabe, o conhecimento da verdade, da autoridade. Ele estava tão certo de que Deus, de que Cristo Jesus lhe delegou uma autoridade, que ele falou para o paralítico, olha para nós, olha para mim, e não teve vergonha, não tinha mais acusação passada, não tinha mais absolutamente nada de que se envergonhar. A mesma coisa eu digo para você, meu amado ouvinte, não há nada de que você possa se envergonhar, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo e qualquer pecado, e nós somos autoridades de Deus neste mundo, extensão, regentes, governo de Deus. Essa autoridade que ele deu para Pedro, ele não deu só para os discípulos, apóstolos, bispos, obreiros, missionários, pastores, não. Jesus disse, esses sinais hão de acompanhar a todos que creem. Então, se você crê, não fica olhando para você como um coitado, como um sem condições. Não! Olha para você, porque primeiro quem tem que olhar para você como um ser um pouco menor do que Deus, como está em Salmos capítulo 8, é você. Olhe para você como um ser um pouco menor do que Deus, como um ser que recebeu a autoridade de Cristo. Olhe para você assim. Olhe para você assim. Aí você vai poder falar para os outros, olhe para mim. Pedro disse, olhe para mim. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Porém, Pedro lhe disse, não possuo ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E ele levantou, deu um salto e passou a andar. Sabe por quê? Porque ali, Pedro, aquela palavra que Pedro disse, IPD, importante demais agora. Deixa eu beber até um pouquinho d'água, já vou terminar. IPD, importante demais. Presta atenção. Quando Pedro disse para o paralítico, ele estava dizendo para a doença, olhe para mim agora. Eu não sou mais aquele Pedro. Aqui é uma outra pessoa. Ele não estava falando para o paralítico. Quando ele disse, olhe para mim, ele estava dizendo para aquela enfermidade, para aquele demônio que estava fazendo aquele homem viver daquela maneira. Então, você é um ser grande demais. Você é uma criatura que foi criada pelo próprio
Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Deus Elohim, que é o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, então diga para esse problema que você está passando, diga para esse coronavírus, diga para essa dívida, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Manda ela olhar para você, mas fala com autoridade para essa situação que você está vivendo. Diga para essa situação, olha, olhe para mim. Quando essa situação olhar, vai acontecer o que aconteceu lá. Eu tô até com calor, caramba, até esquentou o bagulho aqui. O bagulho tá doido. Vai acontecer, para terminar, vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer quando você disser para o teu problema? Olhe para mim. Vai acontecer o que aconteceu lá no monte, quando foram prender Jesus. Você lembra? Você lembra? Você já leu essa passagem? Quando foram prender Jesus, os homens perguntaram assim: quem é Jesus? Jesus gritou assim: sou eu! Caiu todo mundo de joelho. Mas eles não queriam Jesus. Mas aquela voz de autoridade, puxa vida, fico até arrepiado, aleluias, glória a Deus. Aquela voz de autoridade foi tão tremenda que a estrutura daquela milícia infernal, daqueles demônios que estavam ali, não suportaram, caíram por terra. Quem é Jesus? Ele disse: sou eu. Imagine como aquilo soou. Imagine aquele demônio que estava no paralítico quando Pedro falou: olhe para mim. Aqui o novo Pedro, o Pedro com autoridade, o novo Pedro. E olha, você tem autoridade, a autoridade está sobre você, sobre todos esses problemas que você está passando. Nós vamos ficando por aqui. E diga para o teu problema: olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Hoje é quê? Hoje é... Hoje é hoje é sexta ou quinta? Quinta-feira. Na terça-feira, amanhã a minha esposa Carla... Não vai fazer amanhã não? Não, amanhã é você. Amanhã é você, rapaz. Olhe para mim. Amanhã a minha esposa Carla vai estar realizando uma live para as mulheres. Ela vai passar o que ela... Vocês vão ficar sabendo do horário. É que horas? É 8 horas da noite. 9 horas. 9 horas para as mulheres, para dar tempo das mulheres fazer o almoço. Ela vai contar a experiência dela. Ela vai contar a experiência dela. Amanhã, às 9 horas da noite, todas as mulheres ficam conosco. E ela vai contar a experiência dela e responder as perguntas, tá bom? Então espero que você olhe para mim, seja curado, seja abençoado, seja liberto, seja livre em Cristo Jesus, tá bom? Eu quero agora pedir a você que quer ajudar. Eu não vou dizer a nossa igreja, porque não é nossa, a igreja é uma só, tanto mundial, batista, metodista, universal, Assembleia de Deus, a ITE, nós somos um. Aliás, deveríamos ser um. Então, eu venho aqui, você que, poxa, tem recebido essa boa palavra, poxa, bispo, graças a Deus as lives têm como é que eu posso dizer? Nutrido. As lives estão me nutrindo. Eu estou sendo nutrido com essas palavras que tem saído da boca de Deus. E você quer ajudar a gente, a nossa igreja, nós estamos começando, mas os pouquinhos que estão ali, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho pessoas ali com meses de igreja, mas que porque não é o tempo, é o nutriente, devido o nutriente que tem recebido,
estão em melhores condições espirituais do que muitas que já estão há 50 anos, há 70 anos na igreja. Pode ter certeza disso, porque a diferença não está em participar de cultos, a diferença está em comer comidas com nutrientes. Então, bispo, eu quero ajudar a igreja do Senhor, minha não, a de Cristo, porque lá para isso eu estou estudando, para isso nós estamos no Rema, para poder levar a palavra, essa palavra viva, porque é isso que muda a vida, que mudou a minha vida, está mudando todos os dias. Cada aula que eu assisto, eu me renovo. Então, se você quiser nos ajudar, vai ficar o número da conta para você depositar. Você vai depositar a sua oferta, seu dízimo. Ô bispo, eu vou ajudar. Eu vou dar o meu dízimo na sua igreja, eu vou dar a minha oferta na sua igreja, já a pessoa está começando, nós temos enfrentado muitas dificuldades, mas Deus tem suprido, sabe por quê? Nós temos crido na palavra que diz que se confessarmos com a boca e crermos no coração, o segredo das vitórias é essa, é você confessar com a boca e crer no coração. Então, eu vou orar agora para alguém aí se levantar para nos ajudar. Bota a sua mão na tela aí. Olhe para mim. Aliás, bota a mão não, olhe para mim. Olhe para mim. Eu falo para você assim como Pedro falou para o paralítico. Olhe para mim. Olhe para mim. Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, eu determino prosperidade na vida dessas pessoas que estão me olhando. Assim como o paralítico se levantou e andou, essa pessoa que financeiramente, ou não importa em que sentido da vida, está prostrada, vai se levantar agora. E agora também o Senhor vai levantar pessoas em qualquer parte do mundo, ou em qualquer parte do Brasil, que vão nos ajudar, que vão ser tocadas agora. Olhe para mim e seja tocada pelo Espírito Santo para nos ajudar a fazer com que muito mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade de Deus. Que Deus abençoe a todos e até lá. Eu vou deixar aí a conta para que você possa então nos ajudar. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não acabou com uma música? Nem podia ter acabado com uma música, Loretinho.